Bom, meninas, encerrando aí essa série, né, de, ufa, muitos pecados. O autor aqui, ele termina falando assim, e agora, né? Se a gente conseguiu chegar até o fim, né, desse livro, a gente tratou de assuntos difíceis, e foi mesmo. Analisamos detalhadamente muitos pecados que a gente tolera na nossa vida. E foi uma tarefa dolorosa. Como foi, gente? Eu falo por experiência aí que, né? E creio que em vocês também, né? E ele espera que realmente tenha sido, porque isso significa que você foi honesto e humilde o bastante para admitir a presença de algum desses pecados em sua vida. E nisso reside a esperança. Lembre-se de que Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. E aí ele fala que as afirmações iniciais do Sermão do Monte, Mateus 5, de 1 a 7, vão nos encorajar. Os pobres de espírito e os que choram são pessoas cientes dos seus pecados. Portanto, são humildes e misericordiosos em suas atitudes e ações para com os outros, e têm fome e sede de justiça, que sabem que ainda não alcançaram. E em tudo apresentam um comportamento diferente da pessoa orgulhosa e hipócrita que se acha moralmente superior. São eles, e não os que se acham melhores dos que os outros, que o Senhor Jesus chama de bem-aventurados. Ao contar essas parábolas, Jesus criava personagens com o intuito de fazer com que o ensino fosse marcante. Né? Se a gente analisar, na verdade, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos orando no templo, para os judeus, o contraste entre o fariseu e o odiado cobrador de impostos não poderia ser maior. Né? Então, Jesus, ele cria essas coisas, né? Na parábola do filho pródigo, né? Lucas 15, de 11 a 32, o comportamento desprezível do filho certamente chocou o público judeu. Contudo, nas duas parábolas são o fariseu santarrão e o irmão moralista que recebem a condenação implícita de Jesus. O cobrador de impostos, no entanto, vai embora justificado, e o filho pródigo arrependido é recebido com um abraço caloroso do pai. Será que isso não revela algo sobre o quanto Deus odeia o pecado da autorretidão e sobre como ele responde graciosamente ao humilde e contrito de espírito? Concluo o último capítulo com uma referência ao sermão A Força Expulsora de um Novo Amor, de Thomas Chalmers. A pergunta é natural. Como crescemos nesse novo amor? Ele é resultado de uma conscientização cada vez maior de que continuamos pecando e também de que Cristo mostrou o seu amor por nós ao morrer por esse pecado. Na história de Lucas sobre a mulher que lavou e ungiu os pés de Jesus, o mestre afirma: aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. O oposto também é verdadeiro, como Jesus deixa bem claro nos versículos 41 a 43. Ou seja, quem é perdoado bastante ama muito. Simão, fariseu, não sabia o quanto era pecador e como precisava ser perdoado. Então amou pouco, ou na verdade nunca amou. A mulher sabia o quanto era pecadora e como precisava ser perdoada, então amou muito. O modo que crescemos em nosso novo amor por Cristo, conforme Chalmers pregou, é aprofundar o conhecimento do amor de Cristo por nós, conforme revelado no Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu que é o amor de Cristo por nós que nos motiva a viver para Ele, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Esse amor por Jesus, que expulsa o nosso amor pelo mundo, só pode ser uma reação ao sentimento profundo e sincero do seu amor por nós. Assim, temos de ser honestos e humildes o bastante para admitir nossos pecados sutis e então vivenciar o amor que resulta do perdão desses pecados. Todavia, para lidarmos com esses pecados, temos de encará-los.
O pior pecado que existe, em termos práticos, é negar a existência desses pecados em nossa vida. Não podemos lidar com eles sem admitirmos a sua presença. O primeiro passo para lidarmos com qualquer pecado é reconhecer sua existência e nos arrependermos de tê-lo praticado. Isso não significa que seremos rapidamente bem-sucedidos em nos livrarmos dele. A carne não desiste assim tão fácil. Pelo contrário, e usando uma expressão de Paulo, temos de matar esses pecados. Romanos 8:13 e Colossenses 3:5. Além disso, desenvolvemos o hábito de pecar. Desenvolvemos o hábito dos maus pensamentos, ansiedade, autocomplacência, atitudes críticas, fofoca e coisas semelhantes. E agora? O que fazemos daqui para frente? Como aplicaremos a mensagem global deste livro? Espero que durante o estudo dos chamados pecados intocáveis, nós tenhamos orado sinceramente a respeito de cada um, pedindo que Deus mostrasse a presença deles em nossas vidas, né? Agora, porém, seria bom, né, fazer uma retrospectiva em oração. E aí ele apresenta aqui um esboço. E ao revisar a lista, continue pedindo que Deus abra os seus olhos para enxergar aqueles pecados que você tolera ou nega que existam em sua vida. Nada substitui a humildade e a confissão sincera de nossos pecados como o primeiro passo para lidar com eles. Você pediu que outras pessoas avaliem a presença desses pecados sutis em sua vida? Se não pediu, agora é um bom momento para fazer isso. Reúna-se com seu cônjuge, um irmão, um bom amigo e peça que sejam honestos com você. Garanta-lhes que você não irá se defender nem questionar a avaliação deles. Ouça, mas não responda. Se quiser, peça-lhes para avaliar você em cada área de acordo com uma escala mais ou menos assim. Sem problema, problema ocasional, problema frequente ou caracteriza a sua vida. Mesmo que você discorde da avaliação, aceite com humildade. Talvez Deus esteja usando a outra pessoa para revelar problemas que você não admite. Revise os 6 passos para lidar com pecados, apresentado no capítulo 6. Caso se sinta esmagado, dê atenção especial ao primeiro passo, que é tratar o pecado sempre no contexto do Evangelho. Lembre-se de que a santificação progressiva, isto é, desnudar-se do pecado e revestir-se da semelhança de Cristo, está sobre 2 pedras fundamentais, a justiça de Cristo e o poder do Espírito Santo. Não tire os olhos de Cristo e de sua justiça perfeita quanto à sua posição e aceitação por Deus. Lembre-se, se você estiver unido a Cristo, Deus irá enxergá-lo revestido da perfeita justiça de seu Filho. Busque sempre a capacitação do Espírito Santo para lidar com o pecado em sua vida e produzir o fruto do Espírito. O mundo vive de olho em nós, mesmo quando desdenha de nossos valores e rejeita nossa mensagem. Podemos achar que nossos pecados sutis estão escondidos de seus olhos, mas de alguma forma o mundo os enxerga. As pessoas notam nosso moralismo, nossa ira e nosso espírito crítico. Elas nos veem como santarrões ou como hipócritas que não praticam o que pregam. Lidar com os nossos pecados aceitáveis com humildade e honestidade contribui muito para desfazermos essa imagem. Por fim, gostaria de repetir a advertência de 1 Pedro 5,5. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E eu vou lá para o capítulo 6. Como que a gente deve lidar com o pecado, né? E existe uma lista aqui, né? Mas ele faz um resuminho que acho que vai ser bem prático, tá? Use o evangelho. Então, a gente tem que lidar com o pecado usando sempre o evangelho, né? A nossa tendência é esquecer o evangelho assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Esquecemos que com a morte de Cristo, Deus já nos perdoou os pecados.
Como Paulo escreveu em Colossenses 2, 13 e 14, Deus, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Eu não li isso daqui, né? E por isso fiquei tão impactada negativamente, tá, gente? Porque fiquei meio mal aí com esses pecados todos olhando para minha vida. Mas eu tenho que usar sempre o evangelho, né? Cada vez que a gente vai confrontar um pecado, a gente tem que pregar o evangelho para nós, nos lembrarmos de que Jesus morreu por nós, né? Dependa do Espírito Santo, né? A gente precisa pedir ao Espírito Santo que ele nos exorte, né? Que ele nos mostre, que ele nos convença, né? E assim a gente depende, né, do Espírito Santo. Ele que vai nos convencer. Então a gente tem que cultivar, né, a dependência contínua do Espírito Santo. Depois, reconhecer a sua responsabilidade. Eu costumo falar que a gente tem uma tendência, né, a primeiro, quando a gente se depara com o pecado, a gente acusa o outro, né? Primeiro a gente nega, depois a gente acusa o outro, né? Como o Adão, né? Nega, depois acusa, e daí depois aí vem a fase, né? O Espírito Santo nos convence, e aí a gente reconhece, e a gente cai em si e fala, meu Deus, né? Então, é reconhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo, né? Colocar a culpa no Espírito Santo, né? Mas a gente precisa da dependência do Espírito, mas a gente tem a nossa responsabilidade de lutar contra o pecado, né? Identifique os pecados sutis específicos, né? Então, dessa lista enorme que a gente vai orar daqui a pouco, quais são aqueles que você luta mais, né? Coloca uma ordem aí, né? Porque às vezes, para você, a fofoca não é um problema, mas a inveja é, né? Para você, a ira é uma coisa que não passa longe de você, mas o orgulho, né? Então, identifica, né? Memorize e faça uso dos versículos apropriados, né? Eu fui citando aqui os versículos, né? Efésios 4:29. Então, a gente precisa memorizar a palavra de Deus. Eu sou muito falha nisso, preciso demais, né? Porque na hora que a gente precisa, essa palavra é que nos auxilia, né? Nos dá força, que nos desvia. Cultive a prática da oração. Meu Deus, né? Se a gente não orar o dia todo ali, se a gente não tiver em comunhão com Deus, em oração, como a gente se perde, né? Como a gente se perde. E chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado, né? E isso que eu tô fazendo aqui com vocês, meninas, para mim tá sendo maravilhoso, né? Porque a gente, de certa forma, eu tô falando aqui com o celular, mas eu sei que tem meninas que estão também, né? Vendo esse vídeo, e isso já é muito, muito, muito bom, né? Porque você já confessa pecados e aí a gente já vai tratando ali. Se vocês tiverem alguma coisa para me falar, cheguem junto aí e me falam, tá bom? Bom, vamos orar então, agradecendo esse tempo, né? E orando aí por tudo, recapitulando todos esses pecados aqui, como ele falou pra gente fazer, tá bom? Senhor Deus, Pai Santo, eu te agradeço, ó Deus, porque esse livro, Pecados Intocáveis, foi um grande presente que o Senhor deu para nossa sala, para que nós, mulheres, possamos tomar conhecimento, Senhor Deus, de tantas coisas que
podem atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente continue através do teu Santo Espírito a nos mostrar, Senhor, essa lista grande, Senhor Deus, de pecados que nós aceitamos na nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a nos livrarmos, Senhor, da impiedade, da ansiedade e frustração, Senhor, da insatisfação, da ingratidão, Senhor Deus. Mas que tenhamos, Senhor Deus, gratidão a Ti, Senhor, nas situações difíceis e como nós falhamos muitas vezes nisso. Não só cometemos esse pecado, mas também não conseguimos agradecer, Senhor Deus, a Ti. O orgulho, Senhor Deus, que tem nos afetado, Senhor Deus, com moralismo, orgulho da doutrina correta, o orgulho das realizações, espírito independente, Senhor. Também o egoísmo, Senhor Deus. O egoísmo com os nossos interesses, nas nossas falas, nas nossas conversas, Senhor Deus. Queremos falar somente aquilo que nos interessa. O nosso tempo também, Senhor. Somos egoístas com o nosso dinheiro. Na falta de consideração, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, com descontrole, Senhor Deus, quando não conseguimos nos controlar com comida e bebida, não conseguimos controlar nosso temperamento, as nossas finanças, Senhor, o nosso tempo, Senhor Deus, com televisão, com passatempos, ou mesmo uma compulsão por compras, impaciência, Senhor Deus, e irritabilidade, irado, Senhor Deus, ira até contigo, Senhor. Também vimos, Senhor Deus, as ervas daninhas da ira, Senhor, ressentimento, amargura, inimizade, hostilidade, ódio. Como é que pode, Senhor Deus, dizermos que somos servas tuas, Senhor Deus, e termos tanto ressentimento, tanta amargura, cultivarmos ao invés de amizades, inimizades, Senhor Deus, hostilidade, ódio. Que terrível, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Também vimos aqueles pecados da mania de julgar, Senhor Deus, porque temos convicções diferentes, porque temos diferenças doutrinárias, Senhor, ou porque somos pessoas críticas demais, Senhor Deus, temos um espírito crítico, não conseguimos enxergar o bem, Senhor, mas só aquilo que é mal, aquilo que é errado, e falamos o tempo todo, Senhor Deus, mal das pessoas, Senhor. Também os pecados de inveja, ciúme, Senhor Deus, competitividade, controle, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Vimos também, Senhor Deus, os pecados da língua, Senhor. Como somos propensas, Senhor Deus, à fofoca, à difamação, à mentira, a palavras grosseiras, sarcasmos, insultos, Senhor, desdém. Ó Deus, misericórdia, Senhor, como somos falhas. Mundanismo, Senhor Deus. Quando não empregamos o nosso dinheiro na Tua obra, Senhor, não damos o dízimo, não damos oferta, Senhor Deus, não fazemos o mínimo para Ti, Senhor. Ou praticamos essa imoralidade vicária, Senhor Deus, ficamos ali observando, Senhor Deus, coisas ao nosso redor, filmes, livros, revistas, Senhor Deus, reels, vídeos no YouTube, onde a imoralidade, Senhor Deus, é claramente praticada, Senhor. E também a idolatria, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a identificarmos esses pecados, Senhor Deus, e através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos revestimos de Ti, Senhor. Precisamos mais do Senhor, precisamos mais olhar para a Tua cruz, olhar para Ti, Senhor, olhar para quem Tu és, olhar, Senhor Deus, para a Tua palavra, aprender, memorizar, Senhor Deus, viver uma vida de comunhão com o Senhor, Te adorar, orar a Ti, Senhor. Só assim conseguiremos combater, Senhor Deus, esses pecados. Ajude a cada uma das minhas irmãs, Senhor Deus, e a mim também, a sermos realmente mulheres que
a cada dia vão sendo santificadas, Senhor. Que não sejamos hipócritas, que não sejamos santarrões, que não sejamos pessoas que são na frente dos outros uma coisa e nas suas famílias outra, Senhor. Nos ajude com isso, Pai. Tem misericórdia. Eu te agradeço por tudo, te agradeço por finalizar esse livro, conseguir compartilhar isso com as minhas irmãs. Eu sei que foi um desejo do teu coração, Senhor, que o Senhor apesar de mim, Senhor, o Senhor com certeza falou aos corações, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por isso, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Obrigada, viu, por esses momentos, pela paciência de vocês. E também me perdoem aí a falha ao colocar os vídeos, tá bom? Mas deu certo. A Malu acabou de acordar, mas graças a Deus terminamos, tá bom? É esse livro, Pecados Intocáveis. Se vocês quiserem comprar para ter e sempre revisitar, eu acho que eu indico com certeza, viu? Que foi muito impactante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe, tá bom? Tchau!